É isso mesmo, gente. Vamos aqui falar um pouco deste assunto que é moda no momento e hoje é o que mais se fala sobre isso e tem muitas linhas de pensamento, muitas opiniões, tem pessoas com diversos pontos de vista e não estou aqui para dizer quem está errado, quem está certo, se o bebê reborn não estou aqui para falar sobre isso. E eu quero que você interaja com a gente, porque acontece cada coisa neste mundo. E nós estamos aqui para presenciá-lo e ver e dar a nossa opinião e falar o que nós pensamos, o que nós achamos, até porque somos livres para falar do mesmo. E eu tô olhando, eu dei uma olhada aqui no site, tá, de psicologia. E eu vi aqui a posição de alguns psicólogos, claro que não são todos que têm essa mesma linha de pensamento, eles não são todos, mas eu estou dando uma olhada aqui, tá? E eles trouxeram aqui alguns relatos. Quem são as mães dos bebês reborn? Diz assim: embora temos mãe de bebê reborn seja mais conhecido entre colecionadores, eles também usam bonecos para colecioná-los. Tá? Embora dentre tantos outros colecionadores, sugiro essas figuras, essas mães que elas são. Olha quem são essas mães aqui. Mulheres que perderam filhos, estão de luto. Mulheres com histórico de infertilidade ou dificuldade para engravidá-lo. Pessoas com quadro de depressão, ansiedade ou solidão. Eu estou falando das mães desses bebês reborn, tá? Quem são elas? E por que elas adotaram, compraram e adquiriram o bebê reborn? Vamos adiante. Mulheres idosas que sentem falta do papel materno ativo. Olha quem são essas mães. Colecionadores apaixonados por artes hiperrealistas, ou seja, com uma alta tecnologia, a ponto de imitar o ser humano, uma criança, um bebê, algo verdadeiro. Aí eu te pergunto, será se de fato esse boneco ele preenche o vazio dessa mãe que perdeu um bebê? Eu te faço a seguinte pergunta: será se esses bebês reborn, esses bonecos, eles conseguem atender a necessidade de uma mãe que perdeu o filho num acidente, que perdeu o filho em uma briga, que perdeu o filho, o seu filho foi assassinado, digamos assim? Será que esses bebês reborn, eles conseguem preencher o vazio de uma mãe que nunca pôde ter um bebê por ser uma pessoa infértil? Sabe o que acontece? A gente sabe que tem um grupo de pessoas aí, sabe, detonando. Eu não estou dizendo que eles estão certos e não vou dizer que eles estão errados, tá? Só que o que a gente percebe é que as pessoas estão levando muito sério. Elas estão levando a muito sério um boneco, tá? Um boneco. Eles estão levando muito sério um material, um objeto, um brinquedo, como de fato fosse um bebê, como de fato fosse uma criança. E como eu disse, eu não vim aqui para dizer que a minha opinião está certa, mas
enquanto se adquire, enquanto se compram, enquanto você possui um bebê reborn para colecionar, para colocar na sua estante, para enfeitar, cara, legal, sensacional, é opção. Só que a partir do momento em que você adquire um boneco desse e você entende, você fala, você manda mensagem pro seu cérebro que você tem um bebê e que esse bebê ele tem que ser cuidado e ter todos os cuidados que um bebê de verdade, um bebê humano tem, aí sim, aí é problema. É problema por quê? Porque aí já passa a ser um comportamento, digamos assim, patológico. E isso já nos preocupa, porque enquanto tem como um brinquedo, sabe, uma diversão, um objeto, sabe, como coleção, legal, não tem problema nenhum. Só que a partir do momento que a pessoa pega um bebê desse e compra todo o enxoval como se estivesse comprando para uma criança, sabe, dá de mamar. Temos relato, mães aí dando de mamar para um bebê reborn. Não tem condições, gente. Ele não tem uma reação nenhuma. Ele não respira. Ele não chama pela mãe. Pode até chamar, mas é tudo gravado. A gente sabe muito bem disso. Até porque é de uma alta tecnologia. Então, quando a gente vê uma mãe pegando uma criança, indo até o SUS, indo até o CAIC, acho que deve ser isso, lá onde atende criança, quando nós vemos essas mães tendo essa atitude com os bebês reborn, com os bonecos, aí sim, aí passa a ser algo muito sério, muito preocupante. Sabe por quê? Porque isso é um sinal. Sinal. São sinais de um quadro patológico, ou seja, um problema psicológico, precisa de cuidados. Ou seja, aquele bebê já não precisa tanto de cuidados quanto a sua suposta mãe, que é a pessoa que está conduzindo aquele boneco. Ela está precisando, sim, de cuidados psicológico, psiquiátrico, se for o caso. Sabe por quê? Porque, gente, quando a gente passa a acreditar numa mentira como se fosse verdade, isso é um problema muito grande. Isso é um problema muito grande quando você passa a mandar uma mensagem para o teu cérebro, uma mensagem mentirosa, fazendo com que o teu cérebro processe aquela verdade, aquela mentira, aquela fantasia, como uma verdade. Você está precisando de ajuda. Você está precisando de ajuda imediato. Não tem como a gente acreditar numa mentira. Não tem, não podemos ser sabotado. E as supostas mães desses bebês, elas estão sendo sabotadas. Sabe? Então, o que acontece? Elas estão demonstrando um quadro psicológico, sabe? Doentio. E sabe o que é mais interessante? Eu não sei. Eu não sei, mas o que faz a gente entender é que aqui uns dias vão até processar alguém que não atender, ou alguém que, sabe, sei lá, tem um comportamento preconceituoso com as mães, com as supostas mães dos bebês reborn. Eu já tô até assim pensando nisso, porque estamos no Brasil, gente. O Brasil ele é assim. O Brasil ele é assim, sabe? Tira o direito de quem tem e dá direito a quem não tem. Infelizmente. Então, o que a gente pode esperar disso? É que aqui uns dias as pessoas vão chegar em qualquer órgão público com uma extrema prioridade.
porque elas estão com o seu bebê reborn. Tudo bem, gente, você comprou um bebê reborn, deixa lá na estante, brinca, tira foto, mas a partir do momento que você acredita naquilo e passa a conviver como se fosse um bebê de verdade, talvez tenha até alguém que diga que foi Deus quem deu. Aqui um dia tem gente dizendo, oh, graças a Deus que agora eu tenho um bebê. Gente, você pode acreditar, vai acontecer. Então, eu quero aqui deixar a minha opinião não, segundo o meu ponto de vista, tá? Eu tenho dois pontos de vista. Quando se fala, quando se pensa em um bebê, em um boneco, como distração, como enfeite, como coleção, cara, bacana. Até eu. Esse é o meu ponto de vista. Ok, os colecionadores têm todo o direito. Tem gente que coleciona tudo. Tem gente que coleciona tanta coisa, sabe? Tanta coisa aí de 100 anos. Tem gente que coleciona. Museu tem, sabe, objeto aí que não éramos nós nem existíamos ainda. Então não há nenhum problema. Ok, pode colecionar. Pode colocar na tua prateleira. Não tem problema. Agora, o que não dá pra gente aceitar é quando alguém que tem esse bebê reborn tenta substituir uma criança humana. Aí não. Aí essa pessoa, ela precisa de cuidados psicológicos. Ela tá ali com sinais, sabe? Sinais de problemas. Tá? Então, já é algo assim patológico e ela precisa de cuidados. Tá? Porque senão, gente, é o seguinte, aqui um dia um bebê reborn, vai ter reportagem aí que o bebê reborn desse aí acordou, fez café, fez comida, o bebê reborn foi comprar pão, sabe? O povo é maluco, cara. Aqui um dia o bebê reborn vai bater na suposta mãe, aqui o bebê reborn vai, sabe, fazer coisas assim que o ser humano, a gente até desacredita que o ser humano faça de tão extraordinário que é. Então, vamos ter cuidado, porque tem pessoas que depois da pandemia ficou meia lesada. Então, com mais agora, achando que um bebê de boneco, de silicone, de plástico, não sei nem que material é, deve ser uma borracha, né? Bem resistente, flexível. Aqui um dia vão dizer que virou uma criança de verdade e que teve sonhos e que, de fato, ali foi Deus quem lhe deu. Então, infelizmente, não dá. Não dá. Então, gente, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Olha, não se esqueça, tá? Não, e detalhe, antes de eu finalizar, deixa eu lhe falar uma coisa. Jesus disse que nos últimos dias aconteceriam coisas que os nossos olhos duvidariam. É verdade. O amor de muitos se esfriariam. Esse é o amor que está esfriando. O amor para com o próximo. Pessoas estão amando mais um boneco, mais um objeto do que mesmo a si e até mesmo o seu próximo. Isso é bíblico. E vou lhe falar mais. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Muita coisa maluca acontecendo. São profecias. E que Jesus virá. Não caia nessa armadilha. Esteja centrado nos céus. É lá que é a nossa morada. Ser humano é ser humano. Pessoas é pessoas. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Bebê reborn não é imagem e semelhança de Cristo. Muito menos pessoa. Deus te abençoe. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, dê um like, compartilha com todo mundo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.